Nos últimos anos, eventos climáticos extremos têm afetado severamente as regiões produtoras de café no Brasil. Em 2024, enfrentamos a pior seca em mais de 7 décadas, especialmente nos estados de Minas Gerais e São Paulo, que são responsáveis por grande parte da produção nacional. A falta de chuvas prejudicou o desenvolvimento das lavouras, reduzindo drasticamente a produtividade e afetando o crescimento das plantas. Além disso, os efeitos das geadas de 2021 ainda são sentidos até hoje. Naquele ano, uma onda de frio intenso atingiu as plantações, queimando folhas e comprometendo a produção para os anos seguintes. Como o café tem um ciclo longo de recuperação, muitos produtores ainda enfrentam dificuldades para reestabelecer a produção plena. Outro fator preocupante foi a chegada do fenômeno El Niño em 2023, que trouxe altas temperaturas e estiagens prolongadas. A combinação desses eventos climáticos gerou um impacto devastador, reduzindo a oferta de grãos e elevando os preços no mercado. Sem chuvas adequadas e com temperaturas acima da média, muitas lavouras foram prejudicadas, levando a um aumento significativo no preço final do café para o consumidor. A situação se agrava com a falta de investimentos em tecnologias de adaptação ao clima. Pequenos e médios produtores, que não têm acesso à irrigação eficiente ou variedades mais resistentes, foram os mais afetados, e muitos precisaram abandonar a atividade. Esse cenário faz com que a produção de café no Brasil enfrente uma crise sem precedentes, influenciando diretamente os preços do produto no mercado nacional e internacional. A produção de café no Brasil em 2025 foi estimada pela Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, em 51,8 milhões de sacas, representando uma queda de 4,4% em relação à safra de 2024. Essa redução se deve a uma série de fatores interligados. Primeiramente, o Brasil vive um ciclo de bienalidade negativa no café arábica, o que significa que, após um ano de alta produtividade, há uma tendência natural de queda na safra seguinte. Esse fenômeno ocorre porque a planta necessita de um período de recuperação para produzir novamente em grandes quantidades. Além disso, as condições climáticas adversas agravaram ainda mais a situação. A estiagem prolongada ao longo de 2024 comprometeu o desenvolvimento das lavouras, especialmente no estado de Minas Gerais, o maior produtor do país. Os períodos de altas temperaturas e baixa umidade do solo afetaram o crescimento das plantas e reduziram a quantidade de grãos colhidos. Outro ponto crítico foi o impacto da geada de 2021, cujos reflexos ainda são sentidos, pois muitas lavouras não conseguiram se recuperar plenamente. Além disso, a reposição das áreas afetadas com novas mudas leva anos para alcançar o mesmo nível de produtividade das lavouras antigas. Para piorar, os custos de produção aumentaram significativamente, com fertilizantes e defensivos agrícolas registrando altas expressivas devido à crise global de insumos. Muitos produtores reduziram o uso desses produtos para cortar custos, o que comprometeu a qualidade e a produtividade da safra. O resultado foi uma menor oferta de café no mercado interno, impulsionando os preços para cima. Com menos café disponível e uma demanda crescente, o desequilíbrio entre oferta e procura fez com que os preços disparassem. Apesar da queda na produção nacional, a demanda internacional pelo café brasileiro disparou, levando os produtores a priorizarem as exportações em detrimento do mercado interno. O grande atrativo para essa decisão foi a valorização do dólar frente ao real, tornando o café nacional mais barato para compradores estrangeiros, mas mais caro para os consumidores brasileiros. Além disso, grandes mercados consumidores como os Estados Unidos, Europa e China ampliaram suas importações devido à baixa produção de outros países produtores, como Colômbia e Vietnã, que também enfrentaram problemas climáticos. Com menos café disponível dentro do Brasil, a oferta interna caiu, pressionando ainda mais os preços para cima. Outro fator determinante foi o aumento da demanda por cafés especiais no exterior. Países como Japão e Coreia do Sul registraram um crescimento expressivo no consumo de grãos de alta qualidade, estimulando exportações de variedades premium que antes eram mais acessíveis ao consumidor brasileiro. Dessa forma, a competição com o mercado externo fez com que até o café tradicional, consumido no dia a dia dos brasileiros, sofresse reajustes. Com estoques internos mais baixos e uma produção reduzida, a lógica da oferta e demanda tornou inevitável a elevação dos preços do café no Brasil.
Os estoques globais de café atingiram níveis alarmantemente baixos em 2025, contribuindo para a disparada dos preços no mercado internacional. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, os estoques mundiais caíram para apenas 20,9 milhões de sacas, o menor nível das últimas 25 safras. Essa escassez é um reflexo direto das condições climáticas adversas nos principais países produtores, incluindo Brasil, Vietnã e Colômbia. Além disso, o aumento do consumo global tem pressionado ainda mais a oferta. Em mercados emergentes, como China e Índia, o café tornou-se um produto cada vez mais popular, aumentando a demanda de forma significativa. Esse crescimento do consumo, combinado com uma safra menor e estoques reduzidos, resultou em uma escalada nos preços da commodity. Outro fator agravante foi a desaceleração na logística global. O aumento dos custos de transporte e gargalos nos portos dificultaram a movimentação do café, tornando o abastecimento menos eficiente. As incertezas geopolíticas também influenciaram o cenário, com conflitos em regiões estratégicas encarecendo ainda mais a importação e exportação de insumos agrícolas. O consumo de café continua a crescer em todo o mundo, com destaque para mercados emergentes como a China. Essa demanda adicional pressiona ainda mais a oferta já limitada, contribuindo para a escalada dos preços. No Brasil, o consumo interno também registrou crescimento, alcançando 21,92 milhões de sacas entre novembro de 2023 e outubro de 2024, um aumento de 1,11% em comparação com o período anterior. A desvalorização do real em relação ao dólar encarece os insumos agrícolas, muitos dos quais são cotados na moeda americana. Além disso, como o café é precificado em dólares no mercado internacional, a alta da moeda estrangeira eleva os custos para os compradores brasileiros, refletindo em preços mais altos para o consumidor final. Grandes torrefadoras como a JDE no Brasil anunciaram aumentos significativos nos preços de seus produtos, justificando a medida pelo aumento nos custos dos grãos devido às adversidades climáticas. A JDE, por exemplo, planeja um reajuste de 30% nos preços em 2025. Esses aumentos são repassados ao consumidor, contribuindo para a percepção de alta nos preços do café. A volatilidade no mercado futuro de commodities tem levado investidores a especularem com os contratos de café, impulsionando ainda mais os preços. A incerteza quanto às safras futuras, aliada aos baixos estoques, torna o mercado suscetível a movimentos especulativos. Os produtores de café estão enfrentando custos mais altos com fertilizantes, defensivos agrícolas e mão de obra. A escassez de insumos e a inflação elevam os gastos na produção, forçando os agricultores a repassarem esses custos ao longo da cadeia produtiva. Especialistas indicam que os preços do café devem permanecer elevados nos próximos meses, pelo menos até a colheita da nova safra, prevista para iniciar entre abril e maio de 2025. A estabilização ou redução dos preços dependerá de uma série de fatores, incluindo condições climáticas favoráveis, recuperação dos estoques e equilíbrio entre oferta e demanda no mercado global. Em resumo, o aumento expressivo no preço do café no Brasil em 2025 é resultado de uma combinação de fatores climáticos, econômicos e de mercado. Entender esses elementos é crucial para consumidores e produtores se prepararem e se adaptarem a esse cenário desafiador.